Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa número 49 e eu sou a Prof. Jaque. E aí, tá curioso para saber tudo aquilo que a gente vai aprender hoje? Sim, a nossa aula é de leitura e oralidade. Lembram que a Prof. já conversou que esse tipo de aula é para você falar, não é? Para você dizer a sua ideia, o que você pensa. E o tema sobre o que nós vamos ver hoje é a descrição de imagens. Você já olhou uma imagem, ficou tentando pensar o que ela estava acontecendo e quando você foi ler sobre o que tinha, não tinha nada a ver com aquilo que você imaginou? Então vamos descobrir o que significa tudo isso? Então vamos lá! Para a nossa aula, você já sabe o que a gente vai precisar? Do alfabeto móvel, né? É muito importante a gente utilizar, mexer nele, escrever palavras, frases, não é? E isso vai ajudar muito vocês. Para depois, vai usar o caderno, lápis de escrever, a borracha, lápis de cor, esse material que você já utiliza, então, para você escrever essas palavras e tudo mais. Combinado, então? Então, vamos lá! Você sabe qual é a relação do que você vê e do que você lê? Será que aquilo que você vê é a mesma coisa do que quando você vai ler sobre algo, sobre aquilo que você viu, sobre aquela imagem? Então, olha só. Então, vamos ver isso na prática. Observe essa imagem. Olhe bem. Olhe os detalhes de tudo que está acontecendo. O que o menino está fazendo? Responde aí. O que tem nessa imagem? Com o que ele está mexendo? Muito bem. Vamos ver? Quem que está na foto? Então, agora a gente vai começar a analisar. Então, antes você olhou por você mesmo. Agora, nós vamos começar a analisar o que essa foto ela tem aí, o que ela tem a ver com tudo que você viu. Será que ela é realmente aquilo, a foto foi tirada, o que estava acontecendo é realmente aquilo que você viu? Então vamos ver. Quem está na foto? Um menino. Esse menino, ele deve ter um nome, mas a gente não sabe, porque na foto não diz. Se ele tivesse com um crachá, talvez nós saberíamos, né? E o que ele está fazendo? E que lugar é esse onde ele está? Será que é na grama da sua casa? Será que é na grama do vô e da avó? Aonde que ele está? Vamos pensar. Agora, eu coloquei a legenda dessa imagem. Sim, lembram que nós já falamos. O que é uma legenda? É uma frase, um pequeno texto que está perto de uma imagem, normalmente está embaixo ou do lado, e ela está descrevendo o que está acontecendo. Então, vamos ler? Menino ensina como jogar bolinhas de gude em sítio, São Paulo. Então, olha só. Será que era o que você imaginou? Um menino, olha, já nem diz o nome, né? E nós já podíamos ter imaginado. Aonde? Está em um sítio, né? E o que ele está fazendo? Ele está jogando sozinho? Não, ele está ensinando. Viram só? Então, agora pare e pense aí. O que você pensou sobre essa imagem é a mesma coisa do que realmente aconteceu? Não, não é? E o que foi possível descobrir olhando só a fotografia? Então, responde aí. O que você descobriu só olhando a fotografia? Mas eu já falei, fala de novo, não tem problema. Que isso vai ajudar a gente a montar, a concretizar aquilo que nós estamos pensando. Nós vimos o que? O menino, que ele estava jogando bolinha de gude, não é? Que ele estava num gramado. E que novas informações sabemos lendo a legenda? Então, o que você ficou sabendo sobre a imagem que antes ela mesma não explicava? Que o menino, ele estava jogando, que a gente viu, mas que ele estava ensinando. E o lugar em que ele estava era um sítio que fica em São Paulo. Então, essa que é a ideia. O que você pensou sobre a foto é o mesmo que você pensou sobre a legenda? Provavelmente que não, não é? Talvez a ideia, era bolinha de gude, é perto, né? Tem essa ideia.
mas não significa que foi a mesma coisa, né? Por exemplo, não dava a entender que era um sítio, não dava a entender que ele estava ensinando, né? Mesmo se tivesse mais uma criança aqui, a gente ia achar o quê? Que ele estava jogando, mas ensinando só na descrição da imagem que deu para a gente entender. Então, por isso a legenda ela é muito importante para compreender o que de fato está acontecendo. Às vezes, tem algumas fotos que elas mesmas se explicam, não é? Por exemplo, se você vê um gato e um cachorro dormindo, né? Como a gente já viu numa aula passada, automaticamente eles estavam explicando o que estava acontecendo. Mas nessa imagem, não. E por isso as legendas elas são muito importantes. Então vamos pensar aqui. Então vamos ver. Responda de acordo com as informações da foto ou da legenda. Então você vai dizer assim, ó. Essa informação, ela é da foto ou ela é da legenda? Olha só. O menino jogando bolinha de gude é uma informação que quando eu vejo é da legenda ou é da foto? E aí, quem que explicou isso que o menino estava jogando bolinha de gude? Ah, os dois, né? Tanto a legenda está dizendo que ele estava jogando, porque ele estava ensinando, não é? Tanto a foto que a gente mesmo vê a foto e já sabe o que está acontecendo. Já sabe que ele mesmo está, né, jogando ali a bolinha de gude. Agora, o menino ensinando o jogo de bolinha de gude, quando fala isso, essa informação de ensinar a jogar bolinha de gude está na imagem que a gente viu ou está na legenda? Muito bem, está na legenda. Eu só consegui descobrir que o menino estava ensinando o jogo de bolinha de gude através da legenda. Senão eu apenas ia achar que era um jogo. O lugar é um sítio localizado em São Paulo. Essa informação eu tenho na legenda ou eu tenho na foto? Muito bem, eu tenho apenas na legenda. É só lá que eu vou saber que essa foto aconteceu em um sítio em São Paulo. Até então parecia um gramado qualquer, não é? Então, por isso é importante a gente ver essa relação entre a legenda e a foto. Agora, uma curiosidade para você. Você sabia que as bolinhas de gude, elas recebem vários nomes pelo Brasil? Sim, elas podem chamar bila, biloca, pilica, gude, peca. E você, como chama essa bolinha? A prof sempre aprendeu, sempre falou que era peca. Bolinha de gude também a gente fala, mas é peca. E você aí? Né? Ela é feita de vidro, ela tem várias cores. Você já jogou bolinha de gude? Ou peca, ou bilica, ou, né? Tantos nomes que ela recebe. Então, além de fazermos a leitura de fotos, nós também podemos ler as obras de arte. Sim, os pintores, eles gostam dessa brincadeira, de mexer com a imaginação de quem olha a sua obra de arte. Então, quando eles estão pintando, tem tudo que tem numa obra de arte, o pintor, ele não faz, eu vou fazer um risco porque eu quero fazer um risco. Não, tem todo um conceito, todo um pensamento atrás. E essa é a brincadeira que muitos artistas, muitos pintores, eles desenham algo e para você tentar ir descobrindo, tentar imaginar o que aquela obra de arte ela quer dizer. Então vamos treinar? Olha só, vamos conhecer um pintor, talvez até você já conhece, você já ouviu falar, porque ele é bem famoso. Ele é holandês e se chama Vincent van Gogh. É o Van Gogh, né? Então, talvez você já viu algumas obras de arte dele e tudo mais. Então, vamos descobrir algumas coisas. Eu não vou falar nada, eu só vou mostrar, tá, a imagem e você vai observar ela. E em casa mesmo você vai dar um nome para essa imagem. Combinado? Então você vai olhar ela, você recebeu a missão de dizer um nome para essa imagem. Você vai inventar como que essa imagem vai se chamar. Porque nas obras de arte, elas têm um nome. É como o meu, como o teu, né? Então elas precisam ter uma referência do que é.
Então, dando esse nome sobre essa imagem, às vezes pode ter sentido ao olhar a própria imagem, né? E às vezes não. Às vezes tem uma outra ideia meio abstrata. Então, vamos descobrir? Então, vai lá. Olha para a imagem e diga um nome para ela. Invente um nome para ela. Então, olha só, essa aqui é a primeira. Então, olhe os detalhes, veja o que tem e invente um nome. Muito bem. Agora, outra imagem. Olhe para ela, observe então o que você consegue ver nela, as cores, e invente um nome para essa imagem, para essa obra de arte. E aí, inventou? E essa obra, que nome, o que você inventaria? O que você diria? Muito bem. E essa? Então, vamos conhecer agora os nomes dados pelo artista. Será que você deu o mesmo nome do que ele? Então, vamos descobrir. Essa obra aqui, como que você deu o nome? Ai, fiquei curiosa para saber, mas o nome dessa imagem é Noite Estrelada e ele pintou em 1889. Então, e aí? Noite Estrelada tem a ver com essa obra de arte? Sim, dá para ver que é noite, né? Dá para ver que ali esse amarelo poderia ser, então, as estrelas, não é? Então, ele deu todo esse nome. E aí, você concorda? Ou o seu nome dava mais sentido? E essa obra de arte, que nome você deu? Ah, o nome desse aqui nada mais é do que vaso com girassóis. Talvez esse ficou mais próximo, não é? Muito bem. Agora, e esse? O que você colocou lá? Que nome você deu para essa imagem, para essa obra de arte? O nome dela é Pôr do Sol, campo de trigo. Então, tudo isso daqui que a gente tem aqui são trigo, é uma plantação de trigo. E você deu esse nome? Você pensou em algo parecido? Eu acredito que dificilmente, né? Talvez um e outro deve ter dado. Mas ela não é tão explicativa quanto essa obra aqui. Essa obra você já vê que tem um vaso, tem um girassol, tá? Vaso de girassóis, né? Ou os girassóis, pode ser também. Mas essa aqui não. Até você entender de que ele era o trigo aqui, né? Então precisava ele dizer o que ele queria. E essa? Que nome você deu para essa obra de arte? O nome dela é Autorretrato. Provavelmente, então, ele quis o quê? Retratar as pessoas. Ele teve várias obras que ele fez de autorretrato. E aí, o que achou dos nomes dados pelo pintor, as obras de arte dele? Você achou que tinha a ver o que ele pintou como o nome que ele deu? Sim, né? Muitas delas ali depois começou a fazer sentido. Talvez quando você deu a primeira vez o nome, era uma coisa, era uma ideia. Depois, então, você começou a dar sentido pelo nome que ele deu. E de qual pintura de Vicente Van Gogh você mais gostou? Então, qual delas, olhando para elas assim, você iria querer ter lá no teu quarto? Escolha uma. Muito bem. Uma das cores mais usadas pelo Vicente Van Gogh é o amarelo. Escreva com o seu alfabeto móvel o nome da pintura em que a cor amarela toma conta dela. Então, vamos ver qual é dessas aqui que tem mais amarelo, que você olha só amarelo. Então, Noite Estrelada, Vaso com Girassóis, Pôr do Sol, Campo de Trigo ou Autorretrato? E aí, qual delas? Então, você vai ter que voltar depois um pouco para a gente ver. Qual é? Vaso de Girassóis. E como você escreveu? Lembra que você vai ter que parar um pouco agora para você escrever. Então, vamos ver, ó. Vaso com girassóis. Como é que eu faço o vá? O V e o A. Então, se você não pegou aí, então pegue. Zo. Só que esse zo, a gente não vai usar o Z, vai usar o S.
vaso. Agora, com. Como é que eu posso escrever o com? Ah, o C, o O e o M. E agora, girassóis. Como é que eu posso escrever o Gi? O G e o I. Como é que eu faço fazer o Rá? O R e o A. Sóis. Porque não tem um só, né? Então eu vou escrever sóis. Ah, girassol é com 2 S, então girassóis também, ó. O O. Is. Como é que eu faço is? O I e o S. E para ficar certo, faz o acento. Girassóis. Muito bem, então vaso com girassóis é o nome da obra de arte em que mais nós vemos amarelo. Ah, mas nós temos o pôr do sol, campo de trigo, sim, mas ele não predomina só o amarelo. Lá no fundo tem outras cores, não é mesmo? E agora, qual é a sua cor preferida? Escreva com o seu alfabeto móvel aí e mostre para alguém para ver se você acertou. É azul? É verde? É vermelho? Qual é? Agora, qual dessas obras de arte aparece a cor que você mais gosta? A Prof. Jaque gosta muito da cor azul. Então, se fosse para eu escreveria azul. E qual dessas obras de arte que eu mais encontro o azul? Noite estrelada, campo de girassóis, pôr do sol ou autorretrato? Sim, noite estrelada. Então, eu iria dizer que é noite estrelada. E aí, gostou dessa aula? Gostou de ver como é legal essa relação que a imagem tem com a escrita? Né? Então, quando a gente vê uma foto, uma imagem, já procure a legenda para você descobrir o que ela quer dizer. Será que o que você viu é a mesma coisa do que aconteceu? E essa é a brincadeira. Viram só como o mundo das letras é muito divertido? Então fique agora com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!